Oi, amigos, depois de um certo suspense por problemas técnicos, estamos então começando a nossa live. Sejam bem-vindos ao projeto Saber e Mudar. A era da alimentação sem carne é o tema da nossa live, com uma convidada especial, nossa amiga Rosa Barcelos, que vocês vão ver daqui a pouco. Nossa amiga que vem compartilhar o seu conhecimento, as suas observações sobre esse tema que é ao mesmo tempo urgente e sem pressa, digamos assim, para certas pessoas, não é? Sendo que é um processo todo evolutivo muito lento, mas que precisamos encarar, discutir saudavelmente, né? E ela vem trazer uma contribuição para nós aí, para a gente pensar este assunto. Rosa Barcelos, seja bem-vinda! E aí, Rosa, tá me ouvindo? Normal? Estou te ouvindo, Peron. Muito obrigada pelo convite. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O Carlos é o técnico que está conosco nos trabalhos técnicos. Só não estou vendo a Rosa aqui ainda, Carlos. Dá uma checada aí se está tudo bem. Deixa eu ver. Só um momento, amigos. Não sei se o pessoal está vendo a Rosa ou se só eu não estou vendo. Vamos ver. Agora eu estou vendo a Rosa. Não sei se o público está vendo a Rosa. Legal. Então, é isso, Rosa. Obrigado, viu, pela sua presença. Seja bem-vinda, minha amiga. E a gente tem conversado tantos assuntos entre nós e hoje a gente vai conversar um pouquinho, compartilhar da sua experiência, da sua sabedoria, da sua análise desse assunto que é tão importante, né? E que as pessoas se interessam muito em saber. Então, seja bem-vinda. Queremos dar também um abraço ao nosso amigo Carlinhos César, que está nos trabalhos técnicos, que sem ele este trabalho não seria possível, extremamente complicado mexer em tudo aqui, parece simples, mas não é, porque estamos usando o nosso equipamento profissional, a câmera, luz, microfone e tudo mais, então a operacionalidade disso aqui é muito complicada, eu nem mexo, senão estrago tudo. Então, Carlinhos César, nossa gratidão pelo seu trabalho aí, tão competente e que apesar das surpresas aí você sempre consegue contornar. Obrigado, Carlinhos. E é isso, Rosa. Então está com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Peron. A você, aos amigos espirituais, a esse projeto tão lindo, ao Carlinhos, que eu tive a oportunidade de conhecer também, que é um anjo aí, né? Nessa interface, nesse projeto, que é realmente complicado quando a gente pensa que, quando a gente está aqui no background, né, atrás das câmeras, vendo o que acontece. Então, eu sou muito grata, né, porque a gente sempre conversou muito sobre essa questão de não comer carne, né. Quando eu era chefe de cozinha atuante e professora, eu ainda comia carne e tudo, mesmo vendo os vídeos de crueldade animal, tudo que isso a gente vê na faculdade, né? A faculdade, ela é excelente, ela mostra pra gente tudo, todo o âmbito da alimentação e da indústria alimentícia. A indústria da carne, inclusive, né? Da indústria da carne, principalmente. Então, mas o que eu quero dizer com isso, assim, é que eu só fui não querer comer carne a partir de uma experiência muito pessoal e que tocou o meu coração, né? E aí eu tive uma epifania, assim, um insight que me fez, então, decidir não comer mais carne, tomar aquela decisão. E que eu ia me preparar para isso, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque depois, indo estudar lentamente, né, a doutrina espírita, eu não achava, né, onde que estava a base disso que eu sentia. A minha mãe me falava assim, mas guria, tu és gaúcha, tchê. Como que você não vais comer uma picanha? Não estou te entendendo. Do nada, sem nenhuma influência de ninguém na família, né? Do nada. E eu dizia para ela assim, mãe,
é uma questão espiritual e eu não sei te explicar. Então isso ficou por muito tempo, assim, né? Porque eu dizia assim, eu morro de pena dos animais e tal, mas eu sinto que tem algo a mais, sabe? Mas eu não sei explicar. Isso que eu achei interessante, desculpa te interromper, para o pessoal que ainda não sabe, eu achei muito interessante porque você, na verdade, começou esse processo intuitivamente, sem ter a base, digamos, do conhecimento espírita, que explica a fundo, detalha tudo isso. Então, foi um começo intuitivo da coisa, e mais para frente, você, quando teve contato com o assunto dentro da doutrina espírita, você teve um aproveitamento espetacular da coisa. Isso que eu admirei, isso que eu admiro, porque tem pessoas espíritas que estão dentro da doutrina há 10, 20, 30, 40 anos e que não têm um aproveitamento que você teve desse ponto e de outros, não é? Então isso que é bacana, o aproveitamento da coisa, porque muita gente sabe, tem contato com a literatura, que daqui a pouco a gente vai falar disso, tem contato com essa literatura, mas finge não ver, ou relega para depois, para não ter que empreender aquele esforço da eliminação da carne do seu prato, né? Então isso que foi bacana. Então conta pra gente como é que foi. Sim, uma coisa importante que eu acho que eu sempre tenho que agradecer toda vez que eu me manifestar em relação ao espiritismo, onde foi o meu início de estudo no espiritismo, que foi no grupo Samaritanos, né? E o Luiz, que era nosso instrutor e aqui de São Paulo, e o diretor aqui de São Paulo, ali perto do Copão, onde eu morava, Santa Cecília. Ah, sim. E ele sempre dizia assim, quando eu comecei a fazer o curso, né? Ele dizia para nós não podemos pegar a doutrina espírita e adaptar a nossa vida. A gente tem que pegar a nossa vida e adaptar a doutrina espírita. Exatamente. De acordo com o que a gente consegue, passo a passo. Né? Uma reforma íntima sem martírio, que até é o nome de um livro que ele recomendava, que a gente lia. Vanderlei Oliveira, então, pelo espírito Hermance de Faux. Isso. Então, isso sempre ficou ecoando, sempre ecoa no meu coração e no meu espírito quando eu leio, quando eu vou, né? Eu vou estudando. E hoje eu frequento um centro espírita que eu gosto muito, é a Casa da Prece Chico Xavier, aqui de São Paulo. E eu sou muito grata ter chegado a esse lugar. Eu amo de paixão estar lá, as pessoas, eu sinto como se fosse uma família mesmo, uma família espiritual. E eu tive eu sou muito grata, né, pelo Dr. Hans lá, que nos cuida e que encarna lá, que, enfim, usa o seu Zé que é o médium, e o Renato, que trabalha através dele, se expressa é o espírito que se expressa através dele, que nos cuida e trata tantas pessoas, e o Renato, que é o diretor do Centro Espírita, que acabou me convidando, né, para fazer parte dos grupos de estudos e de várias coisas. O Dr. Hans, quando eu cheguei lá, já me convidou para trabalhar, já me convidou para estudar, porque ele falou, olha, você tem mediunidade, chegou a sua hora de você trabalhar. E eu disse, nossa, eu sou católica. E ele falou, não, porque enquanto eu estava no outro, eu estava estudando, eu não me considerava espírita. Eu acho que não dá para eu dizer assim, eu sou espírita, eu lendo 3 livros. Estava começando, né? Eu estava começando, então assim, aí agora eu ainda estou começando, mas eu já tenho me aprofundado mais nos estudos, né? E aí quando eu acho, durante esse estudo que a gente vem fazendo, a gente começa com o Nosso Lar, os Mensageiros, e agora a gente está no Missionários da Luz, sendo que antes eu já tinha, assim, achado no Consolador,
que é do Chico Xavier, pelo Emmanuel. Para o público que ainda não sabe, claro que a maioria sabe dessa literatura, mas ela se refere à série André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e também alguns volumes por Valdo Vieira. E o Consolador é a obra de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel, né? Essas obras todas podem ser encontradas. E a série André Luiz, como se sabe, ela é fantástica, de conteúdo muito avançado para o seu tempo. Foi publicada a partir dos anos 40, com uma riqueza impressionante de temas e detalhamento de assuntos, né? É uma obra estudada, inclusive, em universidades, né? Por cientistas que já têm uma abertura para o conhecimento espiritual. E ali tem vários temas, entre eles a carne, sobre a problemática do consumo de carne, especificamente no Missionários da Luz, né, Rosa? Que agora você vai falar um pouquinho do que você encontrou ali. Isso, fiquei muito feliz, porque assim, agora eu posso dizer, né, fundamentar, né, olha, por que eu não como carne? Além de questões nutricionais, que eu acredito, porque acredito numa alimentação funcional. Né? Tem provas disso, inclusive científicas. Sim, sim, hoje a pesquisa dentro da área de nutrição e de gastronomia funcional para a saúde e bem-estar dos seres humanos e também dos pets, né, dos animaizinhos de estimação, está muito avançada. E só que às vezes a gente não sabe, não é divulgado, demora para a gente chegar a isso, então a gente tem que ficar ali pesquisando, né? Pesquisando, e a gente vai achando um universo maravilhoso. Então, olha o que diz aqui no capítulo 4 do Missionários da Luz, que fala sobre o vampirismo. André Luiz, ele se impressiona muito que, como tem o vampirismo, né, que tem, as pessoas ficam cheio de larvas, né, no seu perispírito, sugando, e isso faz com que as pessoas fiquem doentes, e ele fica muito impressionado com isso. Ele age ele está no plano espiritual, num trabalho específico sendo conduzido. Isso, pelo Alexandre. É o Alexandre. E ali ele vê a realidade, a contraparte espiritual da realidade material aqui na Terra, não é isso? Exatamente, porque ele era um médico, né? Exatamente. André Luiz é um pseudônimo, na verdade, ele era o Carlos Chagas, o cientista, né? Exatamente. Então ele fica impressionado porque ele está vendo no nível espiritual. Aí o André Luiz sempre muito curioso, né, e pergunta tudo, porque ele tem o conhecimento da medicina da Terra. Isso. Né? E aí ele tá num plano espiritual, vendo como que é essa medicina, como que acontecem as coisas no plano espiritual. Então isso é muito que é muito mais amplo e muito mais rico do que se sabe aqui na ciência da Terra, né? Exato. Inclusive ele fala que quando ele vê esses vermes e essas bactérias, são diferentes daqueles bastonetes, daquelas formas de micro-organismos que nós conhecemos dentro da biologia. E certo. Ele conhecia dentro da microbiologia. Então ele achava formas muito diferentes, né? E ele achou aquilo muito estranho. E aí o Alexandre, muito, né, muito cuidadoso, um orientador fantástico, né, fala para ele assim: por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros? Quando nas esferas da carne, ou seja, quando encarnados, sim, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, já que somos mais evoluídos, para melhor atenderem à obra do Pai,
dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas-mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos, com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo sem recorrer às indústrias da morte. Esquecia-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo como lar será também sagrado. Fantástico, não? Antes de você começar, vejamos a delicadeza e ao mesmo tempo a objetividade de André Luiz através da psicografia segura de Chico Xavier, trazendo a lição sem agressão, mas ao mesmo tempo sem fuga da realidade, para aqueles que têm olhos de ver. Quantos já lemos esta obra fantástica e absorvemos esse conteúdo, mas esquecemos em seguida, né? Veja o respeito, aí tem tudo, né? Tem a ciência, tem a questão alimentar, tem a questão da agressão aos animais, ao assassinato dos animais e a nossa relação com o próprio meio ambiente, né? Tudo de uma maneira sintética. O livro tem mais conteúdo, mas só nesse pedaço, olha quanta coisa a gente pode tirar, não é? Sim, essa série, né? Ela é fantástica, realmente. Em cada parágrafo, assim, dá para a gente escrever uma tese. É um tratado, cada trecho é um tratado. É verdade. E aqui fala muito essa questão da indústria da morte, que não haveria necessidade, porque nós temos condições, temos um córtex cerebral que nos deu oportunidade já. Veja, esse livro ele foi escrito em 1945, certo? Então, é porque a partir desse momento nós já poderíamos falar nesse assunto e já poderíamos, a ciência já poderia, a partir daqui, ter outros recursos, porque, obviamente, quando éramos primitivos, precisávamos da carne. Isso foi uma questão evolutiva. Nós também, inclusive, já fomos de outros reinos. Sim, né? É verdade. Então, hoje nós estamos aqui como humanos encarnados e devemos ter, assim, um respeito e um amor por todos os reinos. E não é o que acontece, infelizmente, ainda, né? Porque, como você disse, ainda na época das cavernas compreendia-se a necessidade, digamos,
e o estágio evolutivo do homem, muito primitivo, deste consumo de carne, não é? Agora, e durante bastante tempo. Agora, será que não estamos adiando por demais, mas por demais mesmo, todo essa cadeia de hábitos, né? E que entra toda uma indústria da morte com todo o seu cortejo de consequências, não é? Porque tem consequências na nossa saúde, tem consequências para os animais, tem consequências para o meio ambiente, como vemos, né? Então, será que já não está na hora de cada pessoa individualmente, começar a pensar mais seriamente, sem tanto adiamento sobre o assunto? Sem dúvida, porque se esse livro foi escrito em 1945, é porque se esperava, o plano espiritual esperava que nós tivéssemos já um adiantamento, né? Mas nós estamos atrasados aí, sei lá, uns 70 anos, não sei. Para ser bondoso, está sendo muito bondoso. Mas eu entendi, é a questão do lançamento do livro, mas realmente, né? Então, estamos, assim, bastante atrasados. Aí, assim, tem outros trechos no livro que são muito interessantes, que vão dizer assim, então eu vou parar de comer carne agora. Não é isso. O que significa é assim, primeiro, a gente entender que isso está na doutrina e não negar. E não tem distorcer. Espíritas que negam, né? Falam que não é bem assim. Tem espíritas que negam. Já vi isso, você também já viu. Não é bem assim. Vamos falar de outra coisa, o livro fala tantas outras coisas, vamos deixar isso pra lá. Sim. Hitler era vegetariano, Chico Xavier comia carne. Não, adoram falar isso, né, Rosa? Agora, que bom que Hitler era vegetariano, né? Pelo menos alguma coisa boa ele tinha. Agora, Chico Xavier, menos uma. Chico Xavier, e Hitler está em processo evolutivo, como todos nós, né? Sim. Então, está caminhando. Sim. Agora, Chico Xavier, o pessoal costuma falar sem saber. Tem uma visão, tem um conhecimento muito superficial da vida e obra de Chico Xavier. Precisamos estudar mais. Existem relatos, depois vamos falar aqui, está no site do Projeto Saber e Mudar, relatos de que ele afastava a carne do prato. Só que Chico Xavier era muito discreto. Ele não nos agredia com as suas opiniões e com a sua evolução, um dos espíritos mais evoluídos que estiveram na Terra, né? Então isso tudo tem que ser analisado. Não pode ser distorcido assim ao bel prazer. Mesmo porque a sua própria vida era a sua obra, né? E na sua obra, como você demonstrou aqui, tem sim, tratando desse assunto da carne. Depois você vai falar do livro Consolador, de um trechinho, né? Então você veja que são várias justificativas que as pessoas colocam para continuarem como está, para não perderem o prazer, né, do paladar da carne, que um dia todos nós vamos ter que deixar, querendo ou não, né? Todos vamos deixar. A questão é até quando a gente vai adiar, porque temos o livre-arbítrio, mas vamos ter que arcar com as consequências individuais e coletivas disso tudo, né? Exatamente. Nós ficamos muito, ainda conservamos muito o nosso primitivismo, né? E não queremos avançar, né? Até os espíritas, né? Que estudam isso há muito tempo e tal. Por quê? É difícil você romper com suas tradições de encarnado. Por exemplo, eu sou gaúcha, né? No domingo, que é onde tradicionalmente tem o churrasco, Porto Alegre, da onde eu sou de Porto Alegre, o cheiro era de churrasco, né? Permanente. Permanente, a cidade inteira. Então, veja, isso até para mim era comfort food, era uma coisa muito boa. Que estava na memória emotiva, né, das famílias, na sua. Isso. Então, isso é importante falar, que existe, a gente estamos inseridos num meio cultural, fomos criados num meio cultural X, né, e estamos hoje numa era X, né? Bom, o que a gente faz? Então, quando o conhecimento chega até você, ou quando acontece intuitivamente comigo, né? Comigo aconteceu assim, a cachorrinha dos meus pais, do meu pai, a Suzy, estava com 17 aninhos já,
Eu via que ela ficava assim, com uma dificuldade respiratória, eu não morava mais com eles, mas aí a minha avó me chamou lá e disse, olha, Rosinha, a Suzy precisa tomar um banho e tem que limpar, né? Você pode vir aqui? Eu disse, posso. Aí fui lá, limpei, cortei, higienizei. Só que eu achei assim, meu Deus, né? Ela tem que tomar um banho, porque assim, banho é uma coisa tão dignificante, né? Uma coisa básica, né? E, assim, eu vou levar ela na clínica aqui na frente. E ela não aguentava caminhar, tinha que levar no colo. Quando eu cheguei na clínica, a veterinária falou, olha, ela está em sofrimento já, ela não está bem, eu vou te mandar ela, você vai com ela agora para o hospital e eu vou ser sincera com você, eu não sei se ela sai de lá. Eu tive um baque, porque assim, eu não sabia que a cachorra estava tão mal, eu não sabia, porque é diferente, a pessoa fala, a pessoa se manifesta, fora assim, quando é autista, quando tem alguma outra questão, né, a gente entende, mas cachorro não. E aí levei ela, e aí foi muito bem atendida, tudo, e aí a veterinária falou, olha, X% do fígado, do pulmão, do coração, sei que, comprometidos, tá com metástase em tudo, ela, tá vendo essa linguinha roxa, ela já tá em sofrimento, não consegue respirar. E aí eu olhei para ela e disse, Suzy, vamos colocar então o oxigênio para você respirar. E eu coloquei nela e ela tirou. E eu disse, ela não quer mais. E aí eles me orientaram que a gente sacrificasse com uma injeção, que era indolor e tal, porque ela não passaria daquela madrugada. Só licença um pouquinho, pois não. Só um adendo, sobre a eutanásia animal. Eu não concordo, e tem um texto ali no projeto Saber e Mudar que nós vamos indicar depois, que explica, do Richard Simonetti, explica o porquê, porque isso é um tema também que não vamos discutir agora, porque não é o assunto, que é um tema também controverso, né? Mas esse texto do Richard Simonetti sobre a eutanásia animal vai ser útil para algumas pessoas, depois nós vamos indicar aqui. Pode continuar. Certo. Então, e aí eu fiquei num dilema terrível. Eles falaram, olha, se você levar ela para casa, ela vai se estribuchar na frente da tua avó, que já é uma senhora, e vai ser péssimo, né? E ela não aguenta mais, E ela me olhava assim, tipo, não aguento mais, Rosinha. E aí eu chorei muito, mas naquele olhar, naquele momento eu vi assim que ela era igual a mim. Eu vi assim que a minha vida era igual a dela, não tinha diferença. E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o dinheiro que eu tinha no banco, o dinheiro que eu tinha aplicado, se a doutora dissesse, olha, eu preciso desse dinheiro para salvar a Suzy, eu tirava tudo na hora e dava. Então isso te aproximou, na verdade, dessa questão, do entendimento dessa questão da alimentação carnívora pela proximidade com a cachorrinha, né? Exatamente. E ali eu disse, eu não preciso comer o animal, porque eu também sou animal e sou igual a você. E qual a diferença do cachorrinho para o boi, para o frango e tal, né? Exato. Aí eu comecei a ver que não tem, vida é vida. O respeito pela vida. Pela vida que Deus nos deu. E aí, porque eu tenho uma visão religiosa da vida, mais religiosa da vida. Embora, claro, sou espírita, que tem o tripé, que é filosofia, ciência e religião, e graças a Deus, né, a ciência evolui, e a filosofia evolui, e aí o espiritismo também evolui, né? E por isso sou espírita, né? E aí, então, foi aí, nesse momento, e eu, então, decidi pela eutanásia. E foi assim um dos momentos, foi o momento que marcou então a minha decisão. E a partir dali eu fui na nutricionista, fui fazendo todo o processo de como que a gente faz. E ela falou, tudo bem, nós vamos fazer isso, só que eu preciso que você ainda coma carne. Eu disse, tá bom, eu vou comer transição, na verdade, né?
Eu fiz uma transição. Só que aí eu fiz passos, quais foram os passos para eu conseguir chegar? Eu cheguei a ser vegana, fiquei vegana há muito tempo, e aí depois eu retroagi, fiquei vegetariana, né? Vegana não, a gente fala vegetariano restrito, porque na época não tinham tantos produtos cosméticos e outros produtos veganos, hoje já tem. Hoje nós temos uma gama enorme de produtos veganos. Então, isso que era uma tendência gastronômica há 6, 7 anos atrás, hoje ela está aí. E você veja que interessante como são as experiências das pessoas, né? Conheço muitos amigos vegetarianos, veganos também, e você fez essa transição com consciência pelo processo através do animal que você ama, que é uma pessoa da família, né? Depois você foi na consulta médica, procurou os médicos, que é importante também, né? Para fazer sua transição. No meu caso, por exemplo, que eu sou vegetariano total há 21 anos, né? Não como nenhum derivado de carne, né? Nenhum tipo, nem peixe, nem nada. E no meu caso, foi assim, a partir da decisão, uma mudança total e sem retrocesso em nenhum momento, né? E até hoje eu faço os exames periódicos de saúde, de sangue, tal, inclusive aqueles mais detalhados de vitaminas e tal, tudo normal. Claro que eu cuido da alimentação, né? Assim, tem que ter variedade de legumes, verduras, o ferro, as proteínas e tal, mas isso de uma maneira tranquila, nada muito, não tem paranoia, é uma coisa tranquila, as frutas e tudo mais, e os exames sempre normais, né? Mas há pessoas que a gente sabe que têm mais dificuldade e elas precisam ter uma transição, né? Não parar de repente. Depende do caso, né? Precisam diminuir o consumo de carne, depois para com a carne vermelha, fica com peixe ainda um tempo e assim vai até a eliminação. Então a gente respeita esse processo todo, depende de cada um, mas a pessoa precisa querer, porque muitas colocam essa desculpa, não fazem nada, o tempo passa e continuam na mesma. Essa é a questão, né? E assim, então eu fiz toda essa transição. E eu vou te falar, na época que eu era vegana, foi o melhor momento da minha vida em termos de saúde. De vegetariana estrita, não comia nada de leite, nada de manteiga, nada de derivados, nada de ovo. Também não comia soja, não comia glúten. Aí as pessoas, mas o que você comia? Nossa, eu comia um montão de coisa. Você só comia mato? Eu disse, não. E aí eu tive a bênção, né? De ter uma nutricionista na época que estava fazendo a pós dela em nutrição funcional. E eu disse para ela, nossa, eu interrompi a minha pós em gastronomia funcional. Então a gente super se comunicou e aquilo foi fantástico. Aí ela foi me explicando, não, vamos fazendo então essa transição, você é muito alérgica, porque eu cheguei lá doente também, então vamos por partes. E aí eu comecei, então, a usar carne orgânica, a comer era pouca carne, não se precisa, né, desse abuso da carne, abuso de consumo de carne. Essa ilusão que é muito repetida também, inclusive por médicos que também são carnívoros e não estudam a contraparte da própria ciência e da espiritualidade, né? Dizendo que precisa, não precisa, né? Então... No livro a gente vai, no livro aqui depois eu vou achar o trecho onde fala, em 1945, é sempre bom frisar essa data, porque ali já diz que a ciência ela tinha condições de encontrar outros meios, mas tem aqui outras partes importantes em relação a isso. Então você vai se nutrindo e é interessante, teu paladar vai mudando. Sim. Existe assim uma questão espiritual que começa a limpar. Claro que a gente não é santo, né? Isso é uma coisa que também não é santo. Visão, né? Esse livro, ele inclusive, ele nos estimula ao equilíbrio de nossas más tendências e de nossos abusos.
não só em relação ao consumo de carne, mas em relação ao sexo, ao abuso de álcool, ao abuso das drogas, né? Então, assim, o caminho do meio. Porque todos esses abusos são uma questão de desequilíbrio mental e emocional, né? Ou falta de maiores recursos evolutivos do espírito ali, na carne. Exatamente. Que nós reencarnamos e vamos melhorando cada vez mais, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. É uma questão de equilíbrio rumo a Caminho da Luz, que é outro livro, né? Uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, não é para ser assim como naquele vídeo que tem no projeto Saber e Mudar, que é ótimo, achei maravilhoso, do vegano chato, do vegetariano chato. Não é isso, gente. Aqui. É muito bom isso. Não é isso. A minha família come carne, toda ela, entende? E eles me respeitam, eles veem que eu não como, ok, e a gente come junto, e às vezes eu levo minha comida, uma parte, ou meu pai faz uma parte, ou a minha mãe, eles criam pratos à base de legumes, verduras e tal, eles também gostam de cozinhar, então eles também se estimulam a fazer alguma coisa que eu possa comer tranquilamente, e porque eu não fico tranquila, realmente eu não consigo comer, não é assim, como eu sempre falei para minha mãe, é uma questão espiritual. Aí falam assim, mas aí vai faltar B12, vai faltar isso, vai faltar aquilo. A B12, a famosa B12. Vamos ver sobre a B12. A B12, né? Então, há muitas pesquisas sobre isso, né? E aí, antigamente, já vamos pensar assim, que se dizia assim, não, B12 é só na carne vermelha, ponto. Houve um momento da ciência em que isso era uma verdade absoluta. Ela só sabia até aí. Ela só sabia até aí. A ciência trabalha com verdades absolutas, com axiomas, e aí vem uma outra teoria, derruba aquela, comprova, aí vem outra teoria, comprova, e assim a gente... E vai, ou aprofunda e diz ok, ratifica, ou retifica, não, isso. Só ajusta uma coisinha, tá bom? E vai avançando, né? Então, hoje, vamos pensar aí, tá? Chico Xavier comia carne, tá? Vamos supor aí que as pessoas não conheçam o mesmo texto. Bem assim, e as intenções dele naquele momento, a espiritualidade permitia que ele falasse de determinados assuntos, porque aquilo era mais urgente naquele momento. E ele próprio decidia como chefe, entre aspas, do espiritismo, sendo que ele era o próprio Allan Kardec. Então, tem isso. Então, aí, hoje a gente já tem uma grande pesquisa em relação à nutrição. Então, assim, a gente vê, assim, veganos... campeões de halterofilismo, né? Aí vocês, mas tem que suplementar. Às vezes tem que suplementar, sim. Mas eu gostaria de salientar aqui que as pessoas que são carnívoras também têm que suplementar, porque não conseguem fazer uma alimentação completa, maravilhosa, assim, tá? Você é vegetariana, então você vai ter algumas doenças, porque tem a questão do colágeno. É verdade? É verdade isso? Puxa, mas você que come carne, que tem um monte de gordura dentro das fibras da carne, que são gorduras invisíveis, e a gordura animal que entope artérias, vai te dar uma gama de outras doenças. Eu nem estou falando em nível espiritual, tá? Eu estou falando só em nível físico. Não estou falando no nível espiritual. Então, assim, são mitos que a gente tem que começar a estudar, a pesquisar e ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. Se existe
um sacrifício animal horroroso e tal. E a gente, tudo bem, tá tudo bem. As pessoas acham que a carne tá lá no mercado. Ou então dá em árvore, né? A gente não vê matar nada, então tá pronta não para comer. Todo mundo sabe de onde vem, né? Mas é como se não soubesse, porque não tem uma aplicação prática ali na sua vida, e tem aquele apego à tradição. Vai dar trabalho. Todo mundo come, sabe? E assim vai. E a gente E a gente fica meio antissocial, né? Ai, que chato. Mesmo quando às vezes a gente não quer falar, não fica criticando, mas sempre vem alguém perguntar. E tem gente que pergunta no meio da mesa, né? Eu não respondo, eu falo, depois eu falo. Porque, olha, é uma falta de educação a gente ficar falando. As outras pessoas comendo carne. Tem esses chatos veganos e vegetarianos também que fazem isso. Tem. Exatamente, que é super inconveniente, porque, assim, a cada um, assim como o evangelho, quando a gente estuda, deve tocar o nosso coração, a doutrina espírita deve tocar o nosso coração, a religiosidade deve tocar o nosso coração, esse tipo de atitude também deve tocar o nosso coração. É verdade. Porque ele é um sacrifício, mas ele passa a não ser um sacrifício assim tão grande, porque ele vem do coração. Exato. E Rosa, é importante a gente falar aqui também que nós não vamos entrar tanto na análise da questão do veganismo, que seria um estágio superior e natural ao vegetarianismo, né? Porque... Sim, todo vegetariano quer ser vegano. A gente vai chegar lá. Eu estou em 90% vegano. 100% vegetariano há 21 anos, estou em 90% vegano. Escapam algumas coisas assim. Mas... a gente vai focar um pouco mais aqui sobre a alimentação sem carne, sem entrar tanto no veganismo, que seria um estágio, um aprofundamento num outro vídeo, né? Certo. E é um estágio mais fundamental, a questão da eliminação da carne, por tudo que estamos falando aqui, né? A questão da saúde, a questão socioambiental, digamos assim, e dos animais. Né? E dos animais e da nossa própria evolução. Você falou da B12, só para concluir, temos aí, já descobrimos que temos no ovo uma boa quantidade, em algas marinhas, a nori, a spirulina, a clorela. Ovo eu não como. Fico com as algas. Então... para quem é vegano, principalmente, eu sei que o foco não é agora o veganismo, mas é interessante salientar que, então, a B12, ela está... o processo da B12 é muito complicado, precisa de uma bactéria que transforme, e chegue na B12. Tá? Não é assim tão simples para os animais e para as plantas e para todo mundo aí produzir essa B12. Então, assim, tem um pouco em alguns cereais, olha aí, né? Cevada, né? Na cevada, nos agriões, tem agriões que conseguem, né? Ter essas bactérias que transformam a B12, porque tem vegetais que elas precisam da B12 para se desenvolverem, né? E a gente consegue comê-los e absorver a B12. Então, em grãos, como cevada, que eu já falei, algumas alfaces hidropônicas também, de acordo com como são produzidas. Na geleia real tem um pouquinho, mas aí já é produto eu já não como derivado. Nada, das já abelhas. É derivado. Mas assim, as algas, elas têm uma porcentagem bastante grande, tá? Para uma pessoa normal, um adulto precisa só de 2,4 microgramas de B12. Você veja que diárias. quem quer, não quem procura, assim. Quem procura acha, né, Rosa? Então, é só uma questão de querer. Procura e acha. Isso. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas, como a ciência faz. Vamos olhar para a ciência e tentar nos ajudarmos nisso. Os cientistas também estão em processo evolutivo. Eles estão em processo, claro. E assim, então, a gente tem as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que
ali também, a gente for estudar essas punks a fundo, a gente vai achar alguma dosagem ali de B12, provavelmente. Eu digo provavelmente porque eu ainda não estudei a fundo as punks ainda. Mas veja, então, olha a quantidade. Tem leveduras hoje vegetais, leveduras vegetais, né? Que tem um sabor agradável também, que se aproxima ao sabor do queijo, e é vegano. Tá vendo? Então, assim, tem muita coisa que você vai comer só mato, não. E também não adianta comer só o mato se eu não colocar um ácido junto, um limãozinho junto para ajudar a fixar o ferro, fixar o cálcio. Claro que a gente não vai saber de tudo e não vai pesquisar em tanto detalhe todas as coisas por uma questão de tempo também, mas a gente pode se esclarecer pouco a pouco para poder praticar, né? Sem fanatismo, mas também sem fuga. E queria falar um pouco aqui também, Rosa, já que o nosso tempo passa rápido, eu vou indicar, mas a gente vai conversar mais um pouquinho. Antes que eu esqueça, vou colocar aqui na tela para o pessoal, o Carlos agora vai me ajudar, lá no site do Projeto Saber e Mudar, os links que nós citamos, para o pessoal também poder pesquisar, né, Carlos? Acompanhar. Isso. Carlos, você pode pôr aí para mim, fazendo favor, entrando lá no site do Projeto Saber e Mudar, que é saberimudar.com.br. Eu acho que eu consigo colocar aqui, se eu não estragar tudo, se der um piripaque, me perdoem, a culpa é minha. Espero não provocar um blackout em todo o estado de São Paulo. Mas o Carlos acho que tá bom. Peron? Oi, fala. Posso te falar só mais uma coisinha? Claro. Já que você também é intolerante à lactose e tudo. Isso, eliminei o leite. Nos leites vegetais também tem B12, tá bom? Olha que legal, tá vendo? Então pode ir lá, Carlos, aí já estamos, né? Ali no alto vocês vão ver em textos, pode ir lá, Carlos, em textos. Será que eu posso ir aqui com o mouse, Carlos? Ou você vai? Vamos lá. Vai você, porque eu também não sei se eu vou fazer errado. Vai em textos e você vai encontrar ali a seção grandes temas. Acho que eu que tenho que ir, né, Carlos? Ah, sou eu. Então, só um minutinho, pessoal, para não fazer nada errado. Olha aqui. Página principal, textos, grandes temas. Temos aqui... Não sei se o pessoal está acompanhando. Qualquer problema, pessoal, que vocês não estejam vendo, depois esse vídeo vai virar o vídeo da semana do Projeto Saber e Mudar e na quinta-feira vai para o ar editado bonitinho. E se vocês não estão vendo aí, verão ele editado certinho com os links no vídeo da semana, que vai ser lançado na próxima quinta. Aqui temos mais de 50 temas. Estão vendo aí? Aborto, alcoolismo, animais. Isso aqui é bacana, ó. Você clicando... Até o momento temos 60... Aqui a tela está um pouquinho pequena, deixa eu dar uma aumentada. Temos mais de 60 textos sobre os animais, de obras diferentes, autores diferentes. Estão vendo aí, ó, Carlos Bacelli, depoimento sobre Chico Xavier, e vários outros autores, inclusive algumas postagens de obras não espíritas, de cientistas, tal. Então, até o momento temos aqui 68 textos e com o tempo vamos acrescentar mais material. Clicando aqui vocês vão ver, não sei se vocês estão acompanhando na mesma velocidade, aqui vocês vão ver uma relação de obras sobre os animais. Vocês podem ler também, pesquisar, tantas pessoas que gostam dos animais, né? Aqui acho que deu uma travada, não abriu, deixa eu ver, tudo bem. Aí, mas o que eu queria mostrar mesmo, vamos lá para baixo, temos um link que é vegetarianismo e veganismo. Até o momento apenas 26 textos, mas tem um material substancioso aí de obras diferentes sobre essa questão, ângulos diferentes, autores diferentes. Eu acho que eu estou indo rápido demais, né? O Carlos me avisou para não fazer, não adiantou nada, eu estou rápido. Ok. Mas ok, depois vocês vão ver com calma, olha. E no final, e com o tempo nós vamos acrescentando mais material, né? No final, nós temos a relação de vídeos do Projeto Saber e Mudar que tratam do assunto. O que a Rosa citou aqui, ó, chatos vegetarianos ou veganos, um vídeo bem humorado sobre o tema, mas também fala de coisas sérias. Aqui o outro também, a sessão, acho que aqui é a série Perguntas e Problemas, que respondemos algumas questões sobre o veganismo e o vegetarianismo. Aqui
a série Obras e Autores em Destaque. Aqui temos a obra A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada, médica espírita, veterinária. Aqui também da série De Lá Pra Cá, um bate-papo com Cristiano Alves. Não é uma live, foi gravado separadamente o vídeo dele, em que ele fala sobre os animais e nós procuramos responder. E a última, a participação dos nossos colegas dubladores, Raquel Marinho e Francisco Bretas. A Raquel fez uma pergunta sobre o futuro da humanidade com o vegetarianismo e o veganismo, especificamente o veganismo, e nós respondemos também. Então esse material vocês podem pesquisar à vontade depois no site, e precisamos mesmo nos aprofundar, né? Uma live e um vídeo é muito pouco para um assunto tão vasto. A última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o que eu tinha citado sobre a eutanásia animal, que é um texto do excelente Richard Simonetti, desencarnado recentemente, deixou aí mais de 50 obras. Na busca aqui vocês vão colocar eutanásia. Meu teclado está todo torto aqui, por isso que está indo devagar. Eu nem vou pôr o acento, mas não precisa. E vocês vão encontrar aqui vários temas sobre a eutanásia. Clicando em autor, vamos lá, Richard Simonetti, aqui encontramos. Sobre esse tema, foi postado há 5 anos atrás, pelo Projeto Saber e Mudar. E é um texto curtinho, muito inteligente, sintético, como geralmente são os textos do Richard Simonetti. E aqui, olha, responde em síntese praticamente tudo sobre quem tem dúvidas sobre a eutanásia animal, realmente não ser recomendável por várias razões. Então busquem esse texto aqui, que é bem bacana. É isso então, Carlos, volta lá para mim no vídeo com a Rosa, que eu tenho medo de apagar tudo aqui. E é isso, Rosa, a gente, enquanto ele está voltando, acho que tem um delayzinho aí, você pode comentar mais algumas coisas que você gostaria de falar, porque tem muito assunto ainda, né? Mas a gente vai resumir. Sim. Então, para você ver, né? A gente não é que a gente vai querer ser santo. Eu já fui carnívora e também já, né, pratiquei eutanásia animal, entende? Então, em outras vidas, lá muito tempo atrás, a gente chegou a ser até... a gente chegou a comer os próprios seres humanos, né? Canibais. Não, era antropofágico. Há muito tempo, mas já fomos. Olha, eu queria te falar eu queria falar um pouco sobre esse assunto, assim, que é um assunto meio pesado, assim, mas eu queria falar sobre isso, mas é porque tem a ver com isso, com o próximo, o que eu vou ler. Você prefere que eu fale ou que eu leia primeiro? À vontade. Eu já sei até que a gente já conversou entre nós, né? Pode falar que é importante. Já. Tá, eu vou ler e aí eu vou comentar, certo. Tá bom? Então, assim, o Alexandre vai explicando para o André Luiz, da Luz, né? dentro do capítulo 4 do Missionários da Luz, sobre vampirismo, explicando para ele toda essa questão aí, tá? De que na evolução, o plano superior colocou os seres superiores e inferiores juntos para evoluírem com amor, com base no amor, tá? Na administração, na obediência, na colaboração. Uhum. Mas seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Exatamente, é isso que nós somos para os animais, né? Somos bonzinhos para os cachorros e gatos, nem todo mundo, né? Mas vamos dizer que muita gente somos teoria. Verdadeiros carrascos para os bois, frangos, etc. Então, por quê? Porque nós somos predadores vis de nós mesmos. Predadores de a gente entra com um pouquinho de filosofia aí, uma citação do Thomas Hobbes, onde ele cita: o homem é o lobo do próprio homem, né, no seu famoso livro lá, Leviatã, que ele cita essa citação, na verdade, a frase era original, de um dramaturgo romano chamado Plautus, tá? Lá que viveu em 254 a 184 a.C., e a citação é: Homo
homini lupus, tá? O que quer dizer, que significa isso, né? Que o homem é um animal capaz de destruir sua própria espécie e tem uma capacidade destruidora contra os seus. Então veja que se nós temos isso, se a gente não começar a corrigir isso, como que nós vamos olhar para os outros reinos animais, para os animais, para o planeta Terra? Ou seja, a gente se destrói a nós mesmos, não nos respeitamos. E também, obviamente, porque, já que somos superiores, vamos respeitar o que está à nossa volta. A gente destrói o planeta, a gente é deletério. Nós somos a única espécie hoje no planeta que fazemos a guerra. Entende? Então, assim, nós estamos evoluindo em termos de muitas coisas, mas tem determinados pontos que nós estamos atrasadíssimos. Demais. Sermos esses predadores vis e cruéis, não só contra os animais e contra a natureza, a pandemia nos mostrou aí, que quando a gente ficou dentro de casa, nossa, a gente viu aí pôres do sol maravilhosos, o oceano lindo, sabe? Então a gente polui tudo, a gente estraga tudo. E você veja que o André Luiz, ele diz com todas as letras ali, para muitos espíritas que dizem que não é bem assim, André Luiz coloca ali, né? Através do Alexandre, né? Ou melhor, o André. Sim, através do André Luiz. O Alexandre, isso. Vis e cruéis. Vis e cruéis. Como Jesus também não fugia ao seu testemunho e chamava os hipócritas de hipócritas, não com violência, evidentemente, mas com a firmeza e a autoridade moral, está também na obra de André Luiz, só não enxerga quem quer fugir do assunto, né? Exatamente. É um assunto doloroso, claro, que vai trabalhar com a nossa autocrítica, sabe? Mas que bom, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, então vamos tentar mudar essa realidade. Ah, Rosinha, mas você é que nem um passarinho levando uma aguinha no biquinho para apagar um incêndio. Sim, mas o passarinho está fazendo a parte dele, então vamos fazer a nossa parte. Tanto isso é uma realidade que a cada vez mais está tendo um aumento de número de vegetarianos e veganos. Só não vê quem não quer, não é? Porque o processo evolutivo está acontecendo. Não quer dizer que todos que se tornam vegetarianos ou veganos não têm nenhum problema em relação às outras coisas que precisam evoluir, né? Tem de tudo. Tem pessoas, podem ter criminosos que são vegetarianos e veganos, não é? Mas naquele ponto está se aprendendo uma lição, né? Desde que não seja por modismo, mas por uma conscientização em relação à saúde e em relação aos animais, está tendo uma evolução. Então, aparentemente, as coisas não estão andando, apesar de todo esse quadro que você colocou aí, que é uma realidade, né, uma tristeza da violência do homem para com o homem, para com o meio ambiente, nós sabemos que tudo evolui. Essa é a mensagem de esperança, né? Que nós temos sempre uma esperança lúcida, palpável, real e não imaginativa, né? Nós estamos realmente a caminho da luz, mas eu acho que para que a gente crie soluções para os problemas, a gente tem que detectá-los. Exato, admitir. E assumi-los, e admitir. Olha, eu não consigo ainda comer carne, parar de comer carne. Ok, mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Pô, já tem um movimento internacional aí que o Paul McCartney muito está à frente, dizendo, vamos fazer uma segunda sem carne. Né? Tem muita gente que me pergunta assim, Rosinha, eu queria muito assim, fazer 2 dias sem carne na semana, mas eu não sei o que eu vou comer, eu vou passar fome? Isso vai fazer mal para minha saúde? E eu digo, olha, você vai ter que ir para uma especialista em nutrição, porque eu sou gastróloga, eu não sou nutróloga e nem nutricionista. E eu sou uma pessoa que quando fui vegana, eu não tinha feito a bariátrica. Então, eu tinha uma condição de saúde X e aquilo estava maravilhoso. Meus exames estavam maravilhosos. E poderiam ter estado melhor
se eu tivesse prestado atenção em alguns detalhes da minha alimentação que eu não prestei. Agora, depois que eu fiz a bariátrica, bom, aí eu tive outras dificuldades que eu estou sanando ao longo do processo, né? Então, como é que eu faço? Eu faço água fluidificada, pedindo para a espiritualidade superior colocar os micronutrientes que eu preciso. Isso é fantástico. Porque eu não vou comer carne, Exatamente. Porque eu já tenho uma consciência expandida em relação a isso, não a outras coisas, tanto que eu estou recém começando a estudar e tal, mas na encarnação a gente não resolve tudo, né? Então, nessa encarnação eu vim com esse propósito, então eu estou dentro desse propósito. É uma prioridade água fluidificada para você agora. É uma prioridade para mim. Então, eu peço isso todas as noites e tomo a água fluidificada. Tem um trabalho maravilhoso do Masaru Emoto sobre o poder da água, tá? Porque assim... É bem conhecido, nós somos, né? Bacana isso. Bem conhecido. Nós somos energia, nosso corpo é composto de 90% de água. Então vamos pedir para ele, vamos mudar nossos padrões mentais para que, naquele dia que eu não comer carne, que eu me nutra, que eu me fique bem. E aí vai mudando. Aqui está a minha aguinha, eu escrevo aqui o que eu preciso e vou tomando. Não é? Ajuda a mentalizar. Inclusive modifica as moléculas, né? Conforme o nosso esforço mental. Então, você que me tudo ensinou nas isso. nossas mãos. Você que me ensinou. E está lá na obra de André Luiz. Eu estava no hospital. Você lembra? Eu estava hospitalizada e você me ensinou isso. Olha, vamos mentalizar. Né? E então, hoje eu vejo isso se concretizando, né? Então, assim... não vamos nos martirizar assim, em relação a não comer carne, mas vamos cuidar dos abusos, né? Então, durante a semana, será que dá para fazer 2 dias sem carne? Será que daria para, ao invés de ir lá comer um hambúrguer de 400 gramas de, sei lá, de picanha, sei lá o quê, daria para comer um hambúrguer normal? Bom, fast food é uma porcaria, dá para comer só de vez em quando? Daria para experimentar um hambúrguer vegetariano ou vegano, que é muito gostoso, muito, 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 porque hoje a gente já está evoluindo, porque antes a comida vegetariana era realmente meio insossa, meio... Né? E isso veio evoluindo, então hoje a gente tem sabores maravilhosos dentro da cozinha tudo, vegetariana. Né? Tem de tudo, né, Rosa? Às vezes a gente come um hambúrguer vegano num lugar que é fantástico, no outro parece borracha. Mas eles estão aprendendo ainda, né? Todo mundo está aprendendo. Isso. Mas cada vez mais tem com qualidade, com sabor, coisas fantásticas, né? Sim, mas a gente mesmo em casa pode fazer também, porque não é tão simples quanto fazer o hambúrguer de carne, que você traz a carne moída, e ali você vai trabalhar com algum tipo de grão e uma farinha, e sabe? E vai tostar, então vai ter aquele sabor do tostado, que a gente gosta muito, nós humanos gostamos muito dessa coisa da fumaça e tal, porque é muito ancestral, atávico pra gente. Mas então assim, eu gostaria de ler essa última parte aqui, porque assim, claro que nós precisamos sobreviver, mas aqui está dizendo que a gente pode sobreviver sem a carne, aqui está escrito. Então, isso é interessante. Então, vamos nos pesquisar e tudo que a gente vai achar. A gente vai achar. Daqui a pouco nós vamos achar plantas que terão um nível X de B12, disso, daquilo, para a gente comer. E a gente vai ver que isso é um trabalho individual e coletivo, é um trabalho da ciência, é um trabalho da sociologia, daqueles que lutam pelos animais, pelo meio ambiente, e cada pessoa precisa buscar por si, né? Nós vemos, olha, que... uma hora e pouco que a gente conversou, quanta coisa ainda ficou para ser dita, né? Mas que cada pessoa buscando, né, aos poucos, se abrindo para isso e não se fechando, né? Sem grandes expectativas, mas também sem fugas psicológicas, ela chegue cada vez mais nesse conteúdo, né? Que nós aqui procuramos com muito amor, com muita alegria, compartilhar um pouco de tudo o que a gente tem aprendido e que vamos continuar aprendendo, né, Rosa?
Eu queria agradecer muito a sua participação. É claro que não pudemos falar tudo e também queria pedir desculpas aos amigos que estão nos comentários do YouTube. Nós não podemos acessar tudo ao mesmo tempo. Também tem o Facebook, que fizeram perguntas e nós não pudemos responder, né? Mas nessa pesquisa, com a citação também do site do Saber e Mudar, as pessoas podem encontrar muita coisa. Esse texto que a Rosa leu do Missionários da Luz hoje, nós vamos colocar dentro do setor indicado ali, vegetarianismo e veganismo. Dentro, em breve, vamos colocar para as pessoas poderem estudar o trecho e, de preferência, ler a obra inteira de Chico Xavier, né? Então, eu queria pedir para você... Pode falar, Rosa. Eu posso ler essa parte? Dá pode, tempo? Claro, pode falar. Então, aí o André Luiz fala assim, desesperado já. Uhum. Como solucionar tão dolorosos problemas? E aí o Alexandre fala: os problemas são nossos, esclareceu o generoso amigo tranquilamente. Não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. E aos nossos abusos para com a natureza os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos remover os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro e nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles igualmente nossos erros multimilenários, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza. Devemos, então, prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e... Tivemos uma... Eu travei? Voltou. Tá. Então, para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas, abusando de nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Fantástico, né? Você veja, o bom senso, a gente não tem nem o que falar. O bom senso, a firmeza e, ao mesmo tempo, a crítica e a esperança da coisa, né? E a esperança. E o amor, e a generosidade, né? Eu acho que Chico Xavier é maravilhoso. E, assim, André Luiz, ele é poético e ele é duro quando tem que ser. Mas ele realmente, ele nos orienta. Né? Exatamente. Olha, fantástico, Rosa. Vamos colocar esse material que você pensou tão bem, aproveitou tão bem de André Luiz e que passou batido por muitos espíritas aí que não puderam, se distraíram ou fugiram do assunto, né? Então, o importante é a gente, assim, tá na doutrina e a gente tentar fazer o melhor que pode, né? Mas sem negar ou deturpar. Eu acho que isso é muito importante. E a gente pode, eu sei que a gente não vai ter tempo, mas a questão 129 do livro Consolador pode também há algumas explicações, né? Sobre isso. É fantástica. Tá ela está lá no link que indicamos no Grandes Temas de Vegetarianismo e Veganismo. Pode falar. Tá lá, e diz: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais?
Resposta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Já tá disse aqui. tudo, tá aí. Está aí, né? Então vamos procurar, vamos ver o que a ciência nos diz sobre isso, né? O que dá para melhorar, né? Nesse aspecto. E você ia comentar uma coisa Pode sobre falar. a questão, e se a gente precisasse para sobreviver, de alguma coisa que estivesse no fígado? Ah, sim, eu vou falar um pouquinho disso aí rapidinho, que é um exemplo que a gente estava conversando outro dia entre eu e Isso. É uma coisa que normalmente eu falo para as pessoas que falam assim, não, mas a gente precisa da carne porque precisa daquela vitamina, porque precisa daquele nutriente, tal, que não tem em outro lugar. Então vamos pensar o seguinte, digamos que se descobrisse que nós precisamos de uma determinada vitamina que só se encontra... a imagem é um pouquinho violenta, parece, mas na verdade ela é bem sensata. Digamos que a ciência descobrisse, ou cientistas, que nós precisamos de determinada vitamina que só se encontra no fígado de crianças de 5 anos. Só tem lá. O que faríamos? Mataríamos as crianças de 5 anos para tirar aquela vitamina que nós precisamos? Não. Óbvio. Né? Então, não importa. Eu tenho outra resposta para isso. Então, assim, não importa que se tem determinada vitamina no corpo dos animais, isso não nos dá o direito de continuar a criá-los, matá-los para nos nutrir, né? Ora, se a natureza, se a própria constituição do corpo humano ao longo de incontáveis encarnações foi se aperfeiçoando, estamos aqui, sobrevivemos a tudo, porque mesmo quando vem a morte biológica, nós sobrevivemos. E a morte biológica é inevitável em algum momento, ela é necessária. Se a natureza nos dá isso, e se a ciência descobre e pode se aperfeiçoar nesse processo para a longevidade, para a saúde humana, por que é que nós vamos continuar a matar os animais? Não importa o que tem ali de vitamina que nós precisamos teoricamente, que vamos encontrar saídas na própria ciência para não precisar do assassinato dos animais para nos alimentar. E aqui diz, né, que está nos vegetais, não precisamos dessa indústria da morte. Exatamente. Mas, como nós somos predadores de nós mesmos, provavelmente, se sai uma pesquisa dessas, no outro dia, você vai conseguir acessar com um hacker, é claro, a Deep Web, e lá dentro você vai conseguir toda a sorte de crueldade que você precisa. Triste. Rapto de crianças... que até 5 anos, coisas inacreditáveis, até 5 anos, sei lá, que raptam porque precisam do sangue dessas crianças estressadas, tiram nível X lá de cortisol porque aquilo rejuvenesce a pessoa. Bom, quando você sabe sobre isso, você desacredita da humanidade. Mas aí você pensa assim, estamos todos em processo evolutivo, um dia isso não vai existir mais, um dia a gente vai achar toda a nossa alimentação do nosso corpo físico através de uma alimentação que não exija o abate dos animais. E a alimentação não é só nutrição do nosso físico, é nutrição do nosso perispírito, da nossa alma, da nossa mente. Então a gente tem que começar também a limpar nossos pensamentos, a ler boas coisas, a nos alimentarmos de coisas com vibração energética maior, já que somos energia, né? E isso tudo contribui para uma boa saúde, não só a alimentação, a nutrição via oral, assim. Então é importante a gente pensar isso também. Legal, Rosa. Olha, muito obrigado pelas seus alertas, todas as suas análises, todas que nos enriqueceram. Eu que agradeço. Muito
Agradeço a sua simpatia, a sua amizade pessoal, que nós sempre estamos em contato, conversando, né, e nos ajudando. E vamos colocar esse material que possa ajudar mais algumas mentes e corações aí pela humanidade. Muito obrigado. Queria só suas palavras finais para a gente encerrar. Muito obrigada, eu que agradeço muitíssimo pelo convite, pela nossa amizade pessoal, pelo seu projeto aí, seu e do seu amigo espiritual do Saber Mudar, pela dedicação do Carlinhos também, e que vai mudando muito a vida de todos nós, e pela espiritualidade maior, né, pelo tio Chico, e que vai nos conduzindo, vai nos ajudando nessa caminhada evolutiva que é tão difícil, porque não vou dizer que é fácil. Hoje eu falo, hoje eu não como carne, mas acho que demorou, entende? Não foi assim, pá, de uma hora para outra. E eu agradeço muito também ao local onde eu estudo hoje, e que me ajuda muito também a perceber e a estudar, que é a Casa da Prece Chico Xavier. Então, eu sou super grata à espiritualidade, por tudo que já me aconteceu até agora, para poder ter um testemunho, né, mais nutricional, relacionado à saúde, de uma forma global, porque às vezes a gente passa por essas coisas até para poder um dia, né, ajudar o outro, ajudar o nosso irmão em alguma coisinha, porque estamos todos juntos, de mãos dadas, caminhando, uns estão com um passinho mais à frente, outros mais atrás, mas está todo mundo ali, engatinhando, né? E essa arte aí ficou lindíssima, né? E é muito inspiradora do nosso olhar para o porvir. O nosso amigo Carneiro ali nos olhando, mandando a sua mensagem, falando tudo com o seu olhar, né? Exatamente. E o pôr do sol, o sol que é vida, é a nova que era. Nos aquece. Estamos caminhando cada vez mais e aos pouquinhos nessa direção. Obrigado, assim Rosa. E meus amigos que acompanharam a gente até aqui, obrigado pela paciência. Nós não pudemos interagir tanto, mas estamos ligados de coração aí. Obrigado também aos amigos que estão nos acompanhando na gravação que virá depois, na próxima semana, que vocês vão poder rever ou ver pela primeira vez esse material. Obrigado também ao Carlinhos César pela paciência, os trabalhos técnicos todo e pela competência no seu trabalho sempre junto ao projeto Saber e Mudar. Obrigado, amigos. Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Um beijo, até mais.